Olá, caro aluno! Seja bem-vindo à videoaula do tema A Teoria dos Custos de Produção. Ao final de seus estudos, esperamos que você conheça as definições dos lucros econômicos e contábeis, assim como compreenda os custos de oportunidade e o conjunto dos custos de produção: fixo médio, variável médio, médio e marginal. Vamos lá? Em seu dia a dia, você se depara com diversas situações que o fazem pensar no custo dos bens e serviços, como o custo da consulta com o dentista ou o custo do tomate, não é mesmo? Nesta videoaula, vamos entender melhor a estrutura de custos das empresas para compreendermos como elas fixam as suas decisões de produzir. Em primeiro lugar, vamos pensar um pouco sobre a definição de custos. Na área da microeconomia, custos são valores monetários que um agente deve despender pelo consumo de um fator de produção ou de algo relacionado à produção. Dessa forma, uma empresa terá lucro quando as suas receitas forem superiores à soma dos seus custos, incluindo taxas e impostos, salários, compra de matérias-primas, entre outros. Já na área contábil, o cálculo dos custos da empresa leva em consideração toda a estrutura contábil, ou seja, seus recursos, seu passivo e patrimônio líquido, bem como a depreciação de seus bens de capital. Assim, os custos contábeis são aqueles que podem ser mensurados e avaliados de forma real nos demonstrativos de resultados da empresa. Vamos agora conhecer o conceito de custo de oportunidade. Você já esteve indeciso sobre se manter como funcionário ou abrir o seu próprio negócio? Você preferiu a segurança de se manter empregado? Se sim, quanto você esperava que poderia ganhar como dono do seu negócio? Esse valor é o custo de oportunidade, ou seja, um valor que você deixou de receber ao não se dedicar a uma atividade alternativa. Considere que você ganha R$ 2.100 como funcionário. Se abrisse o seu negócio, poderia ganhar R$ 2.800 com ele. O custo de oportunidade dessa operação alternativa, portanto, é de R$ 2.800. Outro custo que devemos considerar é o custo irreversível. Esse custo não pode ser recuperado como a compra de bens de capital, que se destinam a uma única atividade. Uma vez realizado, a empresa não tem como encontrar uma aplicação alternativa para esse gasto. Agora, vamos analisar o restante da estrutura de custos de produção de uma organização. Eles são expressos pelos custos fixos, variáveis, médios e marginais. Os custos fixos são aqueles que a empresa deve arcar com a presença ou não de produção, como a manutenção de segurança e as taxas de localização, além de despesas mínimas de água e luz, isto é, custos constantes. Por sua vez, os custos variáveis são aqueles que se dão por conta da produção, ou seja, são proporcionais ao volume de produção, como compra de matérias-primas, pagamento de impostos e funcionários. Quanto maior for a produção, maiores serão os gastos com essas variáveis. Já o custo marginal representa a razão entre a variação total dos custos quando é produzida mais de uma unidade de um bem. Quando pensamos em custos médios, estamos pensando nos custos totais da produção, que consistem na soma dos custos fixos e variáveis divididos pelo volume de produção. É uma média dos custos por unidade produzida de bens. Assim, o custo fixo médio é a razão entre custos fixos e a quantidade produzida. Como os custos fixos são constantes, quanto mais bens forem fabricados, os custos fixos médios serão zero. Os custos variáveis médios, por sua vez, decrescem em um primeiro momento e podem vir a aumentar novamente, pois a produção pode se tornar cara demais pelo excesso de mão de obra e outros insumos. Dessa forma, a empresa deve sempre manter o seu custo médio no menor nível possível, a fim de fixar o nível de produção.
Bem, chegamos ao final da nossa videoaula. Esperamos que você tenha aproveitado o nosso encontro e atingido os objetivos propostos por meio da nossa discussão a respeito dos custos que uma empresa deve considerar para fixar os seus níveis de produção. Obrigado pela sua companhia e até breve.